temporada de negociações da MotoGP costuma começar cedo. Em 2022, é claro, não foi diferente. E esse é o assunto do vídeo de hoje para o Grande Prêmio. Por enquanto, apenas 2 pilotos têm contrato garantido na MotoGP para 2022. Marc Marquez, que assinou com a Honda lá atrás um contrato bem comum de 4 anos, diferente do que todo mundo costuma fazer na MotoGP, contrato que vai até 2024, e Franco Morbidelli, que no ano passado, quando assinou para ser o substituto de Maverick Viñales, já colocou ali no papel que ficaria com a equipe até 2023. Tem um outro piloto que está ali muito próximo de colocar a caneta no papel, que é Francesco Bagnaia, que está muito perto de renovar com a Ducati. A Ducati já deixou claro que faltam ali apenas alguns pequenos detalhes para finalizar esse novo acordo, mas em relação ao resto, a situação ainda está bem indefinida. Para quem acompanhou o noticiário ali dos testes de pré-temporada, especialmente dos testes da Indonésia, dos 3 dias ali que a MotoGP passou no estreante circuito de Mandalika, sabe que Fábio Quartararo andou, assustando a Yamaha, colocando pelo menos uma pulguinha atrás da orelha dos japoneses, porque ele colocou o próprio nome no mercado. O Fábio não ficou nada satisfeito com a evolução da M1 de um ano para o outro, porque ele tinha deixado muito claro que ele precisava de uma moto mais potente, que ele precisava de uma moto que pudesse ali fazer frente aos motores, especialmente de Ducati, mas também de Honda, e até da Suzuki, que estava crescendo e que cresceu mais esse ano. E não foi isso que a Yamaha fez, a Yamaha não conseguiu desenvolver esse motor tanto quanto precisava. A Yamaha continua ali na lanterninha no quesito velocidade máxima. Então isso é um problema para ele, isso é um fator de dificuldade. Então o Fábio saiu insatisfeito e aí saiu dizendo que ele precisa olhar o que é melhor para ele, que ele precisa olhar as alternativas que se apresentam. Então deixou ali aquele incômodo para a Yamaha. A Yamaha não está em pânico, o chefe da Yamaha, o Maurizio Meregali, diz que tem conversado diariamente com os agentes do Fábio, que eles estão negociando, que ele entende que é um trunfo para a Yamaha, porque o Fábio sabe o que ele pode conseguir com a Yamaha, já que ele já está lá há algum tempo, que ele sabe o que ele pode tirar, mas ao mesmo tempo, o Fábio veio para 2022 esperando que ele tivesse um desenvolvimento melhor, e ele não teve. Então não necessariamente ele tem aquilo que ele espera da M1, aquilo que ele espera da Yamaha. Então tem esse pontinho aí também que a Yamaha precisa considerar. Mas, se ele olhar para o resto do planeta, do planeta MotoGP, não necessariamente ele tem alternativas muito melhores, porque para onde iria Fábio Quartararo? A Honda seria uma opção? Talvez seria, se a Honda não tivesse conseguido melhorar o projeto da RCV e Pol Espargaró não tivesse conseguido se entender com a moto. Porque pelo que a gente viu na pré-temporada, o Pol conseguiu encaixar ali, conseguiu ir bem. E se ele fizer uma boa temporada, não tem por que a Honda trocar, Acho que a Honda andou trocando demais de piloto nos últimos tempos e um pouquinho de estabilidade viria a calhar. Então não teria necessidade de trocar de piloto, ao menos não agora, se ela tiver um Pol Espargaró que consegue se entender com essa moto. Suzuki seria uma opção? Talvez, sim, porque a Suzuki já deixou muito claro que quer manter João Mir. Ela fala isso desde o ano passado. O Mir também tinha essa coisa de vou olhar para outras equipes, dependendo da evolução. Quando você tem ali o carimbo de campeão mundial, fica muito fácil você explorar possibilidades. Outras alternativas surgem. Então o Mir tinha essa credencial. Ele tinha essa possibilidade de despertar o interesse dos outros. Mas a Suzuki evoluiu bem, então para ele também não é interessante olhar para o outro lado. A posição mais ameaçada dentro da Suzuki era do Alex Rins, que fez uma temporada caótica, acho que é uma excelente palavra para definir o 2021 do Alex Rins, porque ele mais caiu do que ficou de pé. Ele teve aquele acidente na Catalunha, que foi uma das coisas mais bizarras, Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar a dica aqui: jamais ande de bicicleta olhando no celular, também não ande a pé olhando no celular, nem tão pouco dirija olhando no celular,
porque dá merda, no caso dele deu mesmo, ele acabou perdendo corrida porque quebrou o braço por fazer esse trabalho péssimo. Então foi um ano bem caótico e acabou ficando com a posição dentro da equipe ameaçada. Então também não é ali uma alternativa muito sólida para o Quartararo. Então de repente o destino dele não vai acabar passando muito distante da própria Yamaha. Mas quem tem a posição menos sólida ou talvez mais fragilizada mesmo é o Jack Miller. Por quê? Jack Miller, quando foi promovido para o time de fábrica no ano passado, ele foi levado para a Ducati com a missão de ser o cara da Ducati. A missão dele era pura e simplesmente ser o piloto número 1 da equipe. Era ele o cara que estava confiado a missão de ser o piloto mais forte, de ser o piloto que brigaria pelo título. E não foi isso que ele fez. Ele não só não brigou pelo título, como ele acabou sendo um cara pouco participativo nessa disputa. Ele teve um ano de muitos altos e baixos, ele acabou... A reta final até que foi um pouco melhor, mas ele teve um ano um tanto quanto irregular. Então não foi uma temporada daquela que, nossa, que ano, que campeonato, né? Aquela coisa... Gente, que coisa maravilhosa. Não foi nada disso. Acabou desencantando um pouco a Ducati. Ao mesmo tempo, a Ducati conta com um elenco super jovem. Ela já fez isso no ano passado, quando ela tinha 6 motos no grid, e agora ela tem 8, né? Porque ela está incorporando aí o Marco Bezzecchi, que vai correr pela VR46, e o Fábio Di Giannantonio, que vai correr com a Gresini. O Bezzecchi até que fez uma boa pré-temporada, por vezes ele foi o piloto o melhor entre os estreantes. O Di Giannantonio não chegou a ser ruim, muito pelo contrário, ele também fez uma boa pré-temporada, mas ele teve um probleminha ali porque ele acabou perdendo muitos dias de testes, porque ele teve um problema gastrointestinal no shakedown, então ele perdeu alguns dias em cima da moto. Então, entre os novatos ali, ele acabou saindo atrás da concorrência em dias mesmo de experiência. Então, entre o elenco ali da Ducati, tem 2 nomes que se destacam. Enea Bastianini e Jorge Martin. Jorge Martin já no ano passado venceu corrida, fez pole, já mostrou que, né, é um garoto para ficar de olho. Enea Bastianini é a mesma coisa. Enea Bastianini não chegou a vencer, mas tendo uma moto velha nas mãos, porque ele corria com a moto de 2019, ele conseguiu 2 pódios e ele foi um cara que se destacou pela maneira como ele conseguia preservar o equipamento. Porque ele largava bem atrás, mas ele conseguia recuperar para aparecer muito forte. Foi assim que ele fez os 2 pódios dele, largando atrás, ganhando terreno no fim da corrida e aparecendo até que meio de surpresa, né? Ele chegava ali de quietinho, chegava de mansinho, de repente quando você olhava lá estava ele para brigar pelo pódio. Então são os 2 pilotos que mais ameaçam a posição do Jack Miller. Então assim como o Rins conseguiu fazer, que driblou as dificuldades e surgiu nessa pré-temporada muito mais forte, esse é o caminho para o Jack Miller. Vai ter que começar o ano mostrando serviço, mostrando para a Ducati que não, esse lugar é meu e eu mereço ficar aqui. Porque quem vem atrás está muito de olho nessa vaga. Bastianini já deixou claro que quer a fábrica, Martin já deixou claro que quer a fábrica. Então a posição do Miller está ali no alvo de todo mundo. Então se ele não mostrar que o lugar é dele, que ele merece estar ali, tem muita gente para a Ducati escolher. A Ducati pode se dar o luxo de olhar simplesmente para dentro, ela não precisa nem olhar para outros lugares. Ela não precisa olhar para a Moto 2, ela não precisa olhar para lugar nenhum, não precisa olhar para a Superbike, não precisa nem olhar para a Moto 3, como aconteceu esse ano com a RNF, né? Ela pode simplesmente olhar para casa, porque ela tem gente talentosa o suficiente dentro da própria equipe para escolher quem ela quiser para colocar na equipe em 2023. Então, ou o Miller mostra serviço e já desde o começo do ano, porque com essa rapidez com que os contratos são assinados na MotoGP, não tem muito tempo mesmo para ele esperar. Ou mostra serviço desde o começo do ano, ou vai acabar na fila do desemprego. Então me conta aí o que vocês acham. Miller merece seguir na Ducati em 2023 ou não? A gente se vê na semana que vem.